Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor inunde a sua casa, o seu lar, sua família. Como o pastor Júnior falou no início, que você cultue ao Senhor, não apenas assista um culto, mas cultue ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Queridos, o pastor Júnior já deu um spoiler daquilo que eu vou ministrar nesta noite. Ele começou falando sobre a esperança, falou sobre aquilo que tem acontecido em todas as áreas das nossas vidas, aquilo que tem acontecido na nação, aquilo que tem acontecido no mundo geral. Isso muito nos entristece. E quando nós nos deparamos com toda essa situação, com todas essas coisas que têm acontecido, particularmente a mim tem me entristecido demais. Mas eu quero dizer a você que eu também tenho certeza absoluta que isso também mexe com o seu coração, também mexe, deixa você triste, angustiado, e muitas vezes passamos por algumas adversidades, isso nos leva a perder a esperança, a ficar desesperançoso com aquilo que está acontecendo momentaneamente na minha e na sua vida. Mas eu quero lhe dizer que a nossa esperança não está naquilo que nós estamos vendo, a nossa esperança está naquilo que cremos. E se nós cremos num Deus Todo-Poderoso, se nós cremos na palavra do Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a graça todos os dias para caminharmos em novidades de vida. Se nós não compreendermos isso na minha e na sua vida todos os dias, nós vamos perder a esperança. Vamos perder a esperança nos políticos. Talvez você deve estar falando assim, eu já perdi mesmo. Talvez nós perdemos as esperanças na igreja, porque o que nós temos visto nas igrejas afora, pastores que burlando, pastores traindo, pastores fazendo isso ou aquilo, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso, eu creio na restauração, eu creio num Deus que vai fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Basta eu e você buscarmos a face do Senhor. Basta eu e você colocarmos o nosso rosto no pó, para que a gente possa buscar a face dEle, entender e compreender aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está fazendo nos tempos, nos dias de hoje. Da mesma forma que as épocas e as estações, elas passam, tudo isso que nós estamos passando, elas vão passar também. Mas o que nós vamos tirar de lição de tudo isso? Esse é o segredo. Então não perca as esperanças. O tema dessa noite é esperança em Deus. A sua esperança está em Deus, a sua confiança está em Deus. Então descanse nele, que Ele vai fazer muito mais daquilo que você está pensando, daquilo que você está imaginando, daquilo que você está vendo. A semana passada eu trouxe uma palavra falando sobre o rei Ezequias. Falei sobre o legado, aquilo que nós estamos deixando para a nossa próxima geração. E quando o pastor Júnior disse sobre esperança, tem um profeta na Bíblia que de tanto que ele profetizou, que aconteceria as coisas que aconteceram naquela época, o profeta que profetizou, ele perdeu a esperança. Mas ele buscou em Deus aquilo que o Senhor havia prometido para ele. E de fato nós estamos vivendo como se fosse aquela época. Como se nós estivéssemos vivendo naquela época. E nós vamos entender um pouco mais daquilo que eu estou falando. A semana passada eu falei sobre Ezequias. Quando Ezequias morreu, quem assumiu o reinado foi o seu filho Manassés. Manassés assumiu por alguns anos, depois que Manassés morreu, quem assumiu o reinado foi Amon, de Judá. E um pouco mais à frente, depois de 2 anos que Amon reinou sobre Judá,
assumiu o reinado Josias. Josias, ele transformou aquela situação que estava Judá. Mas, todavia, entretanto, quando tinha um rei que buscava, que lutava por aquele povo, e quando entrava um novo rei, parece que eles não entenderam nada do que estava escrito na lei do Senhor. Parece que eles esqueceram, ou estava com uma mente que foi apagada as coisas que foram ensinadas para eles. E um pouco mais à frente, depois de Josias, assumiu Ilquias. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu quero chegar lá um pouquinho mais à frente, no reinado de Zedequias. Eu não vou falar dele, mas eu vou falar aquilo que esse rei também fez para Judá e Jerusalém. Abram lá em 2 Crônicas, por gentileza, capítulo 36, nós vamos ler a partir do verso 11. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 11. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Gravem isso. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou Nabucodonosor. A gente bem conhece a história de Nabucodonosor. A gente sabe que ele foi um rei opresso, que oprimiu o povo, que tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. E aí continua a história. O que eu quero dizer, queridos, é que Jeremias foi um profeta que havia profetizado sobre tudo isso que aconteceu em Jerusalém. Mas o povo, por conta do seu coração endurecido, por adorar falsos deuses, aconteceu o que aconteceu. Notem, a primeira coisa que aconteceu durante o reinado de Joaquim, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou muitos tesouros do templo. Como eu disse, Nabucodonosor, ele foi um rei opressor naquela época. E nós temos vivido, estamos vivendo numa época de opressão na minha e na sua vida. Nós temos que lutar contra tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Haja vista que nós não somos super-homens. Jeremias também não foi um super-herói. E eu quero falar do profeta Jeremias nesta noite. Jeremias, ele foi chamado para falar com o povo de Jerusalém durante um renascimento do rei Joaquim, como eu acabei de dizer a vocês, como está escrito lá em 2 Crônicas. E continuou a falar com ele durante a derradeira queda daquele povo, sobre os cuidados dos babilônios. A tarefa de Jeremias era martelar, era encucar, era lutar contra aquele sistema de opressão daquela época. Tanto que ele profetizou e aconteceu, e aqueles homens e aquelas mulheres nem davam atenção para ele. E eu queria que nesse momento vocês avançassem um pouquinho mais lá para o livro de Lamentações de Jeremias. E é nesse livro que eu quero que vocês se concentrem nesta noite. Jeremias capítulo 3, nós vamos ler do verso 19 ao 39. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 19 a 39, diz assim, olha só o que ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante de absinto e de amargura.
Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo, será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor tenha ordenado? Por acaso não é a boca do Altíssimo que procedem tanto o bem quanto o mal? Porque se queixa o homem, queixa-se de cada um dos seus próprios pecados. Queridos, aqui, nesse texto, Jeremias estava lamentando, ou havia lamentado por tudo aquilo que ele tinha passado, por tudo aquilo que Jerusalém estava passando, e ele estava entristecido, porque ele havia dito aquelas pessoas, aquele povo, que passariam por tudo aquilo que eles já passaram, e a gente já conhece. O livro de Lamentações de Jeremias, ele começa com uma declaração muito importante que nós temos que guardar. Como faz já a solitária cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva a quem foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeito a trabalhos forçados. No 3:1, eu sou o homem que vi aflição causada pela vara e pelo furor de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 18, esse livro vai falar da lamentação de Jeremias. E a partir desse verso que nós acabamos de ler, do 19 ao 39, vai falar da esperança. Ele creu na esperança que o Senhor havia prometido a ele. Há promessas para mim e para você. Nós não temos que perder a nossa esperança. Nós temos que confiar, porque o meu tempo e o seu tempo não é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é perfeito na minha e na sua vida. E temos que esperar por Ele. O tema fundamental desses cinco capítulos, listado aqui por Jeremias, são 5 capítulos que são considerados como poemas, e a tragédia e destruição de Jerusalém trouxe sofrimento ao povo judeu. Tem trazido tristeza, tem trazido tragédia à igreja do Senhor. Tudo isso que nós estamos passando. Nabucodonosor, como eu disse, o exército babilônico invadiram Judá, a primeira vez em 605 a.C., para castigar o rei Joaquim, porque ele fez aliança com quem não deveria. Ele rompeu, melhor dizendo, a aliança contra a Babilônia. Esses acontecimentos que nós lemos lá em 2 Crônicas, ele se repete em 2 Reis, capítulo 25, e em Jeremias, capítulo 39 e capítulo 52. As histórias, elas ficam se repetindo até que a gente aprenda. E parece que a gente não aprende nunca.
A gente sempre fica batendo na mesma tecla. Nós temos que virar a página. Nós temos que deixar o Senhor escrever a história nas nossas vidas. E muitas vezes nós queremos pegar a caneta das mãos do Senhor e escrever a nossa própria história. Deixe que Ele conduza todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de tudo isso acontecer, Ele já sabia que aconteceria. E aconteceu. Depois de descrever os primeiros lamentos da cidade, do povo, o capítulo central, lá de 3:1, vai escrever a dor e a aflição do profeta Jeremias. As promessas do Senhor, como nós lemos lá no verso 9 a 39, Jeremias, ele entendeu e compreendeu, ele deixou de olhar para as suas tristezas, por aquilo que estava passando, deixando de olhar pela própria miséria, e começou a lembrar das misericórdias do Senhor, que não são a causa de nós sermos consumidos. Nós temos que lembrar dessas promessas todos os dias, porque se fosse por nós mesmos, nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo. Mas a graça infinita, a bondade do Senhor Jesus Cristo, é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor havia feito uma aliança com aquele povo, e a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse. Se Ele disse, Ele vai cumprir, Ele tem cumprido. Há uma aliança feita comigo e com você. Havia uma aliança feita com aquele povo e Ele cumpriu. E Jeremias, ele continuou sentindo a dor, o sofrimento, mas também ele lembrou da fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel a mim e a você. Será que você pode trazer à sua memória aquilo que o Senhor já fez na sua vida? Eu tenho certeza que se nós colocarmos na ponta do lápis, dá um livro. E olha só quantos livros, quantos autores de livros nós temos aqui, porque são histórias e muitas histórias. Histórias de livramentos, histórias de cura, histórias de restauração, histórias de libertação, história de o Senhor suprindo as nossas necessidades materiais, financeiras. São muitas histórias. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez e continua fazendo na minha e na sua vida. Esses lamentos de Jeremias, do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 18, foi exatamente isso. Ele estava se lamentando daquilo que o Senhor parece que não ia acabar nunca. Mas o Senhor disse a ele: a minha graça é a causa de você não ser consumido. A consciência da misericórdia de Deus, da sua compaixão, fizeram a esperança nascer na alma de Jeremias. Será que isso pode nascer na minha e na sua alma hoje? Voltar a ter esperança. Não importa o que está acontecendo lá fora, a nossa esperança tem que estar no Criador. Tem que estar nele. A nossa reflexão sobre a dificuldade tornou-se uma confissão da nossa fé. Nós não precisamos passar por adversidade para que a gente busque o Senhor. Nós temos que buscar Ele em todo o tempo, não importa do que você está passando. Busque Ele. Coloque a sua cara no pó. Louve pelo momento que você está passando. Porque esse tempo, essa nuvem negra, essa chuva parece que não vai passar nunca, essa tempestade parece que nunca vai acabar. Ao meu e aos seus olhos, mas vai acabar. É passageiro. É passageiro. Só pelo fato de o Senhor nos amar, é por isso que Ele nos disciplina. Eu queria que você avançasse um pouquinho, bem pouquinho, aliás, um pocão, lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 5.
Desculpa, verso 12, a partir do verso 5. Vamos a partir do 4, para ganhar contexto. O título aqui da minha Bíblia está dizendo assim: a disciplina de Deus é para o nosso bem. E aquele povo foi disciplinado pelo bem deles. E olha só o que diz a palavra: na luta contra o pecado, vocês ainda resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filhos. Filho meu. Tem filhos do Senhor aqui? Você que está nos assistindo, você é um filho do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Se nós somos filhos, o Senhor vai nos chamar a atenção, porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Temos aqui vários pais, e nós sabemos muito bem que dói o nosso coração quando nós vamos repreender os nossos filhos. Mas essa é a nossa responsabilidade. Embora doa o nosso coração, nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos disse para fazer, corrigir. E o Senhor corrige aquele que ama. Se você ama o seu filho, então você vai corrigi-lo como tem que ser feito. Embora doa, embora você chore, mas eduque o seu filho, como o Senhor fez com Jeremias. Muitas vezes a incredulidade nos leva a ver um Deus por meio das circunstâncias. E assim traz consigo desespero. Muitas vezes as circunstâncias nos levam ao desespero. Mas a fé, porém, permite que vejamos a circunstância por meio da realidade de Deus. E isso traz consigo a esperança. Nós temos que mudar a ótica, nós temos que mudar a nossa forma de enxergar aquilo que estamos enfrentando. Mude o seu olhar, olhe para si mesmo e você ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e você ficará angustiado. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias das nossas vidas e ficamos angustiados? Mas eu quero te dizer nesta noite, olhe para o Senhor e você será amparado. Olhe para o Senhor e você será curado. Olhe para o Senhor e você será liberto. Olhe para o Senhor e você será transformado. Não fique olhando para a circunstância da sua vida. Olhe para o Senhor. Só Ele tem o poder de nos curar, de restaurar, de santificar, de fazer o que tem que fazer, de chacoalhar a sua igreja, porque Ele quer uma noiva viva, uma noiva pura. É essa noiva que Ele veio buscar, é isso que Ele veio nos buscar, é isso que Ele veio fazer, transformar a sua noiva. Se o Senhor é nossa herança, o nosso refúgio, a nossa porção na terra dos viventes, então somos fortalecidos por aquilo que não pode ser consumido na minha e na sua vida, porque a nossa fortaleza está no Senhor. Deus é a nossa fonte de esperança e bênção. Ele ordena a bênção na minha e na sua vida. Nas mãos dele está o controle do tempo. Ele faz a sombra do sol retroceder. Ele tem esse poder, ele ainda está com o controle nas mãos. Ele está com a chave da vida e da morte. É só Ele pode dar a vida e só Ele pode tirar. As nossas circunstâncias, elas podem mudar, bem como também os nossos sentimentos sobre eles.
Mas Deus sempre será o mesmo. Ele não tem variação de mudança. Ele não esquece das suas promessas. Ele é um Deus fiel. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Edificar a nossa vida sobre aquilo que está sempre mudando, é dar lugar à nossa inquietação, é dar lugar às decepções. É por isso que nós andamos inquietos e decepcionados, porque nós estamos sempre dando lugar a essas coisas, que não vai nos acrescentar nada, muito pelo contrário, vai nos tirar a paz, vai nos dar ânsia, vai colocar no nosso coração a ansiedade, vamos ficar medrosos. Mas construir sobre aquilo que é imutável e eterno vai trazer para mim e para você paz, segurança e confiança. É disso que nós precisamos, de paz, esperança e confiança. Não podemos esquecer das promessas do Senhor. Não podemos esquecer daquilo que o Senhor nos prometeu. Ao contemplar o caráter de Deus, Jeremias, ele percebeu que a melhor coisa que ele poderia fazer era esperar pacientemente, silenciosamente no Senhor, enquanto o Senhor trabalhava na vida de Jeremias. Vamos voltar lá. Olha só no verso 25 a 28, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando nós estamos em silêncio, o Senhor está trabalhando. Ele não está com seus ouvidos fechados e tampouco com seus braços cruzados. Ele trabalha até hoje em nosso favor. O 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solidário e fique, mais uma vez, em silêncio, porque este jugo Deus pôs sobre ele. Deus pôs sobre ele. Não importa o modo que sentimos, não importa o modo que vemos, Deus é cheio da graça, Deus é fiel. Não importa o modo que você está sentindo ou que você está vendo. Olhe pelos olhos, pela ótica da fé. Olhe pela fé. O Senhor está no controle. Quando Jeremias, Lamentações de Jeremias está dizendo aqui, sentar e esperar não quer dizer que nós temos que ficar com os nossos braços cruzados. Sentar e esperar, nós podemos ficar orando, nós podemos colocar a nossa cara no pó, como diz lá no verso 29, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Está difícil, continue orando. Continue orando até que o Senhor venha estabelecer o seu reino, venha estabelecer a sua vontade. O segredo da vitória em tempos de dificuldade é simplesmente se submeter à vontade do Senhor. Se nós não submetermos à vontade do Senhor, seremos sucumbidos. Submeta à vontade do Senhor. Submeta à vontade do soberano, submeta à vontade do Todo-Poderoso. Nós devemos nos prostrar o nosso rosto em terra diante do Senhor e se sujeitar e não murmurar e não reclamar daquilo que estamos passando. Naquele momento de dor e sofrimento e perplexidade, Jeremias, ele se apropriou de algumas verdades. E nesta noite eu queria que você se apropriasse dessas verdades da mesma forma que Jeremias se apropriou. A primeira verdade:
O Senhor, Ele não rejeita o seu povo e nem se esquece, nem de mim, nem de você. O Senhor, Ele não vai nos rejeitar e muito menos vai se esquecer de você. Segundo, mesmo em meia dor, sabemos que Ele nos ama. Terceiro, Deus não tem prazer em disciplinar o seu povo, mas é necessário. É necessário. É necessário. Eu queria chamar o worship. Nós já estamos caminhando para o final. Quarto ponto. Deus está sentado no seu trono e tem o controle de todas as coisas. Quem é aquele que diz lá no verso 37? Quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor tenha ordenado? Quem é que tem esse poder? É só o Senhor. Por acaso não é a boca do Altíssimo que procedem tanto mal quanto bem? É Ele que tem o controle. É Ele que tem o sim e o amém para a sua vida. Se Ele nos disciplina pelos nossos pecados, não se queixe por isso, não reclame porque você está sendo disciplinado. Se Ele está disciplinando você, seja pela rebeldia, seja qual for o pecado, nós temos que ser disciplinados. E se nós estamos sendo disciplinados, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor está vendo algo que nós não estamos vendo lá na frente. Só você sabe qual é o pecado que você tem cometido. É você e o Senhor. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele esquadrinha a nossa mente. Assim como o profeta Jeremias, nós devemos viver um dia de cada vez. Eu sempre falo isso para minha esposa. Nós temos que viver um dia de cada vez. Não adianta ficarmos pensando no dia de amanhã, porque ele ainda não existe. Não adianta ficar pensando no leite derramado, porque ele já derramou, já passou. Viva o hoje, glorifique o Senhor hoje, porque amanhã talvez você não esteja aqui. Não perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Não perca a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Não perca esta oportunidade. Nós temos que ter em mente que a disciplina do Senhor é uma expressão do seu amor e um instrumento que Ele usa a mim e a vocês para nos levar à maturidade. Todas as vezes que o Senhor disciplina, Ele está nos levando a um nível de maturidade maior do que nós estamos hoje. Então nesta noite se renda a Ele, se entregue a Ele. É isso que Ele quer da minha e da sua vida. Todas as vezes que somos disciplinados, Ele está nos levando a um nível maior de intimidade e de maturidade com Ele. Em Hebreus, voltem lá, capítulo 12, nós já lemos. Nós lemos a partir do 4, eu quero ler a partir do 1. Hebreus 12, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com esperança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual em
troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem, para que vocês não percam a esperança, para que vocês não joguem a toalha, porque o autor e o consumador da nossa fé morreu para que hoje nós tivéssemos vida, e vida com abundância. A promessa que eu e você temos é muito maior do que o problema que estamos enfrentando, da enfermidade que estamos passando, da falta de dinheiro que está faltando, da porta de emprego que não abre, do seu casamento que talvez esteja destruído, que seu filho esteja desviado da fé, mas não perca a esperança, porque o autor e o consumador da nossa fé morreu para que a gente tivesse vida, e vida com abundância. Então nós não deveremos perder as esperanças. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Wilson, por gentileza, baixe as luzes. Um juiz castiga um criminoso para simplesmente preservar a sua lei. Mas um pai disciplina o seu filho a fim de construir o seu caráter e assegurá-lo do seu amor. Esse é o nosso Deus. Eu queria que você aí no seu lugar baixasse a sua cabeça. Eu queria convidar você que nos assiste aí de casa a fechar os seus olhos, a não se preocupar com as coisas que você tem para fazer, a não se preocupar com o WhatsApp, com a internet, que neste momento você que nos assiste aí de casa, apenas feche os teus olhos e faça uma oração ao Senhor, uma oração de arrependimento, buscando a face do Senhor. Livremo-nos de todo peso e de todo pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos e colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos as famílias aqui representadas, nós colocamos as famílias que estão nos assistindo. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, queremos Te agradecer, queremos declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é soberano, só o Senhor é digno de honra, glórias e louvores. Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas fraquezas, perdoe, Senhor, em nome de Jesus, a sua igreja, perdoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se temos entristecido o seu espírito. Nesta noite, Pai, nós queremos ser restaurados, nesta noite queremos ser curados, nesta noite nós queremos ser libertos, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, queremos sair daqui, ó Pai, não da mesma forma que entramos, mas nós queremos sair daqui com a nossa esperança no Senhor, com a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, que morreu por cada um de nós. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor. Pai, há famílias aqui, Senhor, em nome de Jesus, que precisam de um milagre do Senhor. Há famílias que estão nos assistindo que precisam de um toque do Senhor. Pai, e o Senhor, Pai, é aquele que faz além daquilo que pedimos e pensamos. Pai, há pessoas aqui que precisam de milagres, maravilhas, e nós cremos em Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode operar,
Nós sabemos que o Senhor pode executar. Nós sabemos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pode responder, ó Pai. Toma nas tuas mãos. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não permita que as circunstâncias daquilo que estamos passando venham nos consumir, mas que tão somente a nossa esperança esteja em Ti, a nossa confiança esteja no Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, Pai. Socorre o Teu povo, Senhor. Não deixe o Seu povo perecer. Não deixe o Seu povo cair. Não deixe o Seu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos. Toma nas Suas mãos as nossas vidas, Pai. Toma nas Suas mãos, Senhor, a Tua igreja. Toma nas Suas mãos a Sua noiva, Pai. Em nome de Jesus. Se necessário for, Pai, muda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Muda, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é o oleiro, Pai, nós somos o barro nas Tuas mãos. Queremos ser moldados e transformados pelo oleiro. Venha nos moldar. Venha amolecer o nosso coração. Nesta noite, Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós devolvemos o Seu lugar que é de direito nas nossas vidas, ó Pai. E nos perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que tomamos a direção da nossa vida. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, as vezes que queremos agir pela força do nosso braço. E que tão somente, Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue nos conduzindo, Pai, em nome de Jesus, ao alvo. Conduzindo, Senhor, em nome de Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança nesta noite, Pai. Que tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que aprendemos nesta noite, Pai, não venha cair no esquecimento, mas tão somente que possamos colocar em prática. Não basta sermos apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes da Sua palavra. Nos ajude a sermos ouvintes e praticantes da Sua palavra, Pai. Nos ajude a melhorar. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a sermos melhores. Nos ajude a sermos filhos melhores, pais melhores, servos melhores, cristãos melhores. Pai, nos ensine a estar cada dia mais parecido com o Senhor, exalando o Seu bom perfume. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Deus o abençoe. Deus te abençoe. Você que nos assiste nesta noite, que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Vão na paz, em nome de Jesus.